Hora da Prosa. E é com uma alegria danada que eu começo o Hora da Prosa de hoje, porque a gente tem mais uma cidadã de Monte Aprazível. Eu já disse para o Marcos Roberto, que é o colega nosso aqui da CBN, que o pessoal de Monte Aprazível está dominando o mundo, está ganhando, rompendo fronteiras. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas a satisfação disso tudo é que é tutti buona gente, né? Como diria um bom italiano. E a Lívia está aqui com hoje. A Lívia saiu de Monte Aprazível, ganhou o mundo e hoje vem com muita coisa boas pra gente. Lívia, bom dia. Bom dia, Cláudio. Super feliz de ser apresentada como uma Monte Prazivilense, tenho o maior orgulho disso. Realmente é uma cidade que tem muita gente boa e é tão pequena que não dá nem para acreditar de onde vem tanta gente que a gente encontra em qualquer lugar aí de Monte Aprazível, né? Pois é, Mas obrigada pelo convite, estou super contente de estar aqui batendo esse papo hoje. que legal. Bom, vamos conhecer um pouquinho da Lívia. A Lívia ela é engenheira agrônoma, pós-graduada em gestão e economia do agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, possui experiência de 9 anos no setor financeiro do agronegócio, com diferentes produtos relacionados à esteira do crédito rural. Mas hoje, né, a gente vai falar com ela que ela atua hoje no relacionamento do cliente na AgroTools. Mas a gente vai falar especificamente sobre essa central de alertas de notificação de queimadas. Isso é tão importante. Nós vivemos um período tão triste, tão terrível aqui na nossa região, com perda de vidas humanas, inclusive, e isso não tem preço, né? E quando a gente ouve uma solução dessa, a possibilidade de termos uma solução dessa, isso nos enche de orgulho e esperança, né? Porque, assim, se a gente tiver se nós formos mais eficientes, principalmente evitando que a queimada aconteça, eu acho que a gente estará dando um grande passo. Não é isso, Lívia? Exatamente, concordo plenamente com você, Cláudio. Eu acho que e quando a gente fala de desafios tão grandes, a gente tem que pensar que a gente tem muita coisa para ajudar a gente a superar eles como tecnologia, né? Uhum. Então, antes até de falar dessa solução, explicando um pouco, né, quem é a AgroTools, que eu acho interessante até para quem está escutando, nunca ouviu falar. A AgroTools é uma empresa que tem 18 anos de experiência de mercado e que o propósito do DNA dela é justamente trazer soluções para o agronegócio que contribuam com os desafios que a gente tem, né? E eu acho que cada vez mais nós estamos passando por desafios maiores com essas mudanças climáticas que a gente passa no mundo, né? E as queimadas vêm muito desse processo, né? De estiagens tão grandes, períodos tão longos, né? E principalmente aí a região, como outros lugares do país, sofreu bastante recentemente, principalmente no mês de setembro, agosto, setembro, com 78% a mais de queimadas quando comparado com o ano anterior. E isso traz um alerta gigantesco para a gente de como a gente consegue tomar decisões rápidas e ágeis para que a gente possa combater o mais rápido possível e o que está fora do nosso controle, né? Uhum. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de mudanças que não estão no nosso controle, mas que a gente precisa rápido. É. Então, essa é uma solução que vem muito nesse viés de trazer uma ferramenta que possa ajudar e auxiliar na geração desses alertas o mais rápido possível, de acordo com as fontes que a gente utiliza para coletar esses dados, e que ela distribui isso em diversos canais para onde qualquer pessoa estiver, né, no país, seja dentro de uma fazenda, seja no seu computador, na empresa que trabalha, possa receber e atuar da maneira que consegue para combater ou até auxiliar os clientes daquela empresa, por exemplo, que tem essa solução nesse tipo de problema. Então, é uma solução exatamente no viés que você trouxe, mas que tem trazido vários benefícios para os clientes que têm utilizado. Agora, Lívia, é importante dizer que a gente tem hoje tecnologias tão avançadas, por exemplo, hoje você consegue operar uma máquina, uma escavadeira, por exemplo, estando aqui, como se eu estivesse aqui no meu escritório,
e a máquina estivesse na Austrália, enfim, hoje a tecnologia permite coisas que muitas pessoas nem imaginam. Eu queria que você fosse um pouquinho mais específica, como é que isso tudo acontece, como isso pode ajudar a evitar, a que nós não tenhamos situações como a que tivemos recentemente. Sim. Eu acho que a gente tem dois desafios bem grandes quando a gente está falando principalmente de queimadas, né? Uhum, Primeiro, a tempestividade que a gente tem que atuar quando a gente está num cenário como esse, né? Então, assim, como que funciona essa solução específica? Nós consumimos dados de satélites uhum, que ficam ali buscando essa informação, revisitando o globo, né? Identificando padrões de comportamentos que possam indicar possíveis focos de calor. A uhum, partir de um comportamento específico desses padrões, nós temos essa solução que consome esses dados, consegue interpretar esses comportamentos e gerar esses possíveis alertas para quem consome a solução. E uhum, esse alerta, ele não precisa ser aqui no computador, né? Ele não precisa ser uma solução específica da AgroTools, ele pode ser gerado e emitido em ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, exemplo, o WhatsApp. uhum. Então, eu posso te enviar um alerta no seu WhatsApp, onde você estiver, na sua fazenda, e já receber esse alerta e poder atuar para ver se isso realmente se materializa ou se foi, que a gente até, né, pode não ter sido um positivo, mas ele já é um indício de que algo pode estar acontecendo ali, tá? Uhum. E aí a gente pode mandar isso por SMS, se caso você não tiver com Wi-Fi, você recebe no SMS, pode receber no seu computador ou pode receber no WhatsApp. Então, esse tipo de solução, ele tem um desafio grande, que é o que a gente extrai o que tem de melhor disponível em relação ao consumo desses dados, porque a gente não produz, a gente consome esses dados de Uhum, diversas fontes, né? Por exemplo, satélites da NASA, e faz uma combinação de comportamentos para que a uhum, gente consiga trazer esses insights da maneira mais ágil. uhum, Hoje, o INPE, por exemplo, ele está com lançou recentemente até uma matéria que ele está num projeto em parceria com a China de ter até um satélite geoestacionário que vai trazer essas informações a cada 10 minutos, 20 minutos, o que vai auxiliar bastante a gente ter essas informações mais rápidas, mais ágeis, atualização mais rápida, né? atualização o tempo todo. Tá. E aí, a gente consumindo isso, a gente vai diminuir ainda mais a frequência. Mas o desafio de consumir esses dados e levar insights e alertas rápidos, isso a gente já conseguiu andar muito, evoluir bastante com a solução da AgroTools. Então, assim, acho que a tecnologia ela tem evoluído muito e a gente precisa utilizar ela principalmente para tratar esses problemas em grande escala. Uhum, Porque uma coisa é a gente falar de um foco específico de incêndio, outra coisa é a gente falar de um país que está passando por um longo período de estiagem que pode ter diversos focos espalhados no país inteiro. Então, uma solução ela tem que estar sempre olhando para esse tipo de solução, mas essa geração de dados e de insights em grande escala e uhum. rápido. É. A É, melhor forma que a gente tem de atuar. eu imagino, me corrija se eu estiver errado, por favor, seria mais ou menos o que os americanos têm com relação aos tornados, né? Que são os tornadoes watch. São mensagens que você recebe com possibilidade de tempestade, mudança de temperatura, mudança na pressão atmosférica, enfim, combinações, fatores que levam a entender que nós teríamos condições ideais para a formação de tornado. Seria mais ou menos isso que a gente receberia com uma certa antecedência, no caso dos incêndios, né? Dessas notificações, onde nos alertaríamos para, primeiro, tomarmos providências com relação por exemplo, a fechar os animais, melhorar ceros, enfim, termos carros-pipa de prontidão, enfim, mais ou menos isso. Eu acho que a gente o nosso maior desafio é na prevenção, porque esses dados eles se comportam de outra maneira, né? Uhum, Diferente de quando a gente está falando de previsões agroclimáticas, uhum, o foco de calor ele já é existente. Então, quando a uhum, gente está falando de foco de calor, a gente não consegue prever isso com uma antecedência tão grande, mas a gente consegue trazer informações de maneira mais rápida para que essa atuação ela consiga ser feita imediatamente a partir do momento do alerta. uhum, Então tem um comportamento diferente porque ele não
a gente não consegue fazer uma prevenção tão antes, né, tão antecipada como uma prevenção agroclimática, Sim. tá? Quando a gente está falando sobre precipitação, então a gente está olhando mais para focos de calor, Uhum. mas é um pouquinho diferente, tá? Mas ela traz informações de focos de calor e além do foco de calor, a confirmação que aquela temperatura ela não baixou, que aquela temperatura se mantém constante, e aí sim você consegue entender que naquela região existe uma possível incêndio, uma queimada e uma constância de que aquilo pode se perdurar por alguns dias. Tá? Eu acho que o mais interessante, o mais importante nisso é o usuário desse sistema receber a informação o quanto antes. A qualidade dessa informação para que ele possa ter uma ação. Eu acho que faltou Exato. muito isso. Eu acho que nós tivemos assim muitos problemas, porque eu acho que as pessoas não imaginavam que seria tão grave assim. E eu acho que se eles tivessem condições de usar essas informações com sabedoria, né, com até se antecipando algumas coisas, puxa vida, aqui nós temos uma onda de calor muito forte. Isso aqui é incêndio na certa. Nós temos muita cana por aqui. O ambiente está perfeito por uma tragédia. Não seria isso? Eu acho que tudo que a gente passou tem uma lição aprendida muito grande, né? Acho que primeiro que essas mudanças climáticas, elas estão acontecendo, é real, e a gente precisa cada vez mais se preocupar e estar preparado para isso. Eu acho que isso é um alerta muito grande para a gente como sociedade, né? E a partir disso, entender esses comportamentos históricos e essas mudanças para a gente se preparar para os próximos anos. Então, acho que daqui para frente, obviamente, 78% de mudança de um ano para outro em número de queimadas É muita coisa. é muita coisa, nos É muita deixa coisa. uma mensagem muito forte, E né? clara, né? E claríssima, de que o ano que vem há uma tendência de que poderemos passar por mesmos períodos desafiadores como esse. E se a gente não se preparar para isso, pode ser tão pior quanto foi agora. Sim. Então, acho que aqui fica uma lição para que como que a gente se prepara, como que as empresas, como é que o setor se prepara para isso daqui para frente, seja usando tecnologias, se preparando eu não tinha uma medida de contingência tão grande, agora eu vou me preparar para isso, mas entender como é que a gente usa esse tanto de informação, de dados, de alertas, para que a gente se prepare daqui para frente. O que já foi, já foi. Uhum. Não tem como a gente voltar atrás, mas eu acho que fica uma lição para a gente de como olhar daqui para frente, que eu acho que os próximos anos vão ser bem desafiadores. Eu acho que realmente você foi muito feliz nessa colocação de dizer que é o seguinte, isso é foi um aprendizado, isso nos ensinou muita coisa, só não vai aprender quem realmente não estiver entendendo da gravidade de tudo isso. Por exemplo, você, pecuarista, que perdeu pasto e teve um incêndio muito... Aquele incêndio que varreu lentamente a pastagem, você não teve um dano tão grande no sistema radicular da planta. Mas se você teve um incêndio forte, de alta intensidade, esse incêndio é um incêndio diferente de uma queimada que era usada, por exemplo, antigamente no manejo. O manejo que já não é permitido mais a queimada. Esse incêndio ele afetou o sistema radicular de suas pastagens. E você percebeu isso quando choveu e o capim não voltou. Né? Então hoje a gente está literalmente numa guerra aí para recuperar. E a gente vai demorar para recuperar tudo isso que foi perdido. Não estou falando, claro, falei agora há pouco, nós perdemos vidas, isso não tem preço. Nós tivemos uma perda muito grande na fauna, isso não tem preço. E a flora também sentiu. Essa a gente consegue recuperar, mas vai ser lento e caro. Exatamente. E aí, Cláudio, eu acho que tem um ponto importantíssimo, né? Que eu acho que eu acredito muito no poder da tecnologia quando ela muito bem aliada à inteligência de dados, né? Uhum. Porque se a gente não faz uma combinação de inteligência de dados, tecnologia, a gente não consegue ser tão poderoso nas soluções que a gente precisa
que é uma realidade hoje e daqui para frente vai ser maior ainda, né? Então, Uhum. acho que esse combo, ele impulsiona uma agenda de eficiência para o agricultor, para o setor, mas uma agenda também de inovação para esse ecossistema que precisa, em grande escala, olhar para os desafios climáticos, das mudanças climáticas e como que a gente vai se adaptar e mitigar isso daqui para frente. Então, sou suspeita, gosto muito do que eu faço aqui, olhando para a tecnologia, adoro, amo, só paro pelo agronegócio, mas quando eu entendi que esse combo ele é tão poderoso, aí que eu percebi o quanto a gente pode mudar e pode se preparar daqui para frente para esses desafios que são tão grandes. E na nossa realidade aqui, a gente tem visto muitas empresas buscando isso, olhando para isso de maneira bem responsável, e buscando soluções que façam com que a gente consiga se preparar e mitigar o que a gente consegue daqui para frente, né? Uhum. Porque, infelizmente, a gente não vai conseguir reparar os danos climáticos que já ocorreram. Agora, daqui para frente, a gente entender como mitigar e se preparar com as melhores ferramentas possíveis. E justamente nesse momento que o produtor entendeu que ele precisa buscar alternativas, soluções, e a IA é uma solução muito importante nesse momento, mas ele tem que buscar também com um pouco de ponderação para, às vezes, na ansiedade de corrigir alguns cursos, ele errar. Então é importante uma empresa igual a gente, deixa eu não estou fazendo propaganda. A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui na prestação de serviços. Então, quando a gente traz um convidado aqui para falar sobre um determinado assunto, na verdade, o que nós estamos fazendo é prestando serviços. Se a gente está falando com um produtor aqui, não adianta de nada aqui eu falar aqui com a Lívia sobre a tecnologia, mas se eu não levar a informação completa, correta. Por isso que é muito importante ela falar de tudo isso, falar que é uma empresa que está há mais de 10 anos, mais de 18 anos, é isso, Lívia? 18 anos. 18 anos, desenvolvendo situações e ferramentas que melhorem a vida e a qualidade daquilo que o produtor faz no campo. Então, é muito importante isso. Então, não é propaganda da AgroTools, muito pelo contrário, é até uma forma de agradecer esse trabalho que vocês fazem, viu, Lívia? Que legal. Não, a gente fica super feliz do trabalho. Eu acho que essa área ela tem crescido muito no país e que bom, porque só traz mais soluções, né, e mais oportunidades e opções. Mas quando a gente fala também de inteligência artificial e a gente fala disso o tempo todo, tem diversas soluções aqui que a gente usa. A gente está falando também de inteligência artificial generativa, que é aquela que traz para a gente também várias respostas, né, de Uhum. muitas perguntas que talvez a gente está buscando caminhos para resolver. E nisso eu acho que uma empresa que olha com bastante seriedade para esses dados, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque com a experiência de 18 anos, a gente consegue fazer as melhores perguntas para a SA generativa, nos retornar com os melhores caminhos e respostas. Eu acho que aí está o segredo de olhar para uma inteligência artificial e tentar usá-la da melhor forma, porque tem diversas soluções, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe de responsabilidade e cuidado de como usar isso da maneira correta é fundamental para a gente ter os melhores caminhos. Então, realmente a AgroTools ela tem 18 anos de mercado, tem muita experiência e as respostas, as melhores perguntas a gente sabe fazer, porque a gente já passou muito desafio, já aprendeu muito nesse caminho, começando como uma startup, hoje uma agtech. Então, a gente tem visto excelentes resultados nesse sentido e a gente trata isso com uma seriedade enorme, porque o nosso desafio é como é que a gente traz uma solução para o mercado, para prover para bilhões de pessoas no mundo e passar nesse desafio que a gente está passando tão grande como hoje, né? Então, o nosso trabalho está muito focado nisso, no DNA aqui da empresa, da gente olhar com bastante seriedade para isso. Isso nos dá muita segurança, né? Nós que ficamos aqui do outro lado, utilizando essas ferramentas que vocês desenvolvem, isso nos dá muita segurança. E eu sempre brinco, o Brasil, esse imenso continente, não é nem um país, é um continente, ele tem a sua aptidão de produção de alimento, é o supermercado do mundo, é aqui o Brasil,
e a gente não consegue fazer tudo isso que estamos fazendo sem essas tecnologias, sem essas alternativas criadas por vocês. Então, obrigado, tá, Lívia? Acho eu que agradeço também a oportunidade de contar um pouco desse trabalho, que eu sou super orgulhosa de estar aqui à frente, junto com o time da AgroTools, mas também de levar informação, que eu acho que além da gente falar aqui de uma solução da empresa, é a gente falar sobre Com certeza. informação de responsabilidade, Isso. e que a gente consiga disseminar isso para o maior público possível. Que legal. E como é que as pessoas podem encontrar vocês hoje, através de e-mail, site, redes sociais? Como a gente encontra vocês? A gente tem um site que tem bastante informação, que é o agrotools.com.br, tem bastante informação lá, contamos um pouco das soluções, né? Essa é uma dentre várias soluções que a gente tem no mercado, a gente tem um core muito grande com o ESG, quando não era chamado de ESG, né? Então, olhando para a área de sustentabilidade, a gente apoia grandes empresas hoje no mercado, no setor do ecossistema, seja financiadores, originadores de grãos, food service e varejo. Então, ali no nosso site tem bastante informação, é um canal de comunicação super fácil, que ali mesmo você pode contatar alguém da AgroTools, que já vai entrar em contato direto com a gente. Então, agrotools.com.br, lá tem bastante informação que pode ajudar nesse caminho de contatar com a gente. Tá bom. Olha, Lívia, muito obrigado por trazer essas informações hoje para os nossos ouvintes. Lembro os nossos ouvintes que essa prosa aqui estará disponível em nosso canal no YouTube, em nosso site. Tá aqui, vou deixar aí embaixo. E aproveitar e pedir aqui, viu, Lívia? A gente sempre pede, pessoal que assiste a gente tem um índice muito alto de pessoas que nos assistem, porém não se inscrevem. Então é importante você se inscrever, é importante você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, porque assim a plataforma entende que a gente tem relevância. Isso vai facilitar e ajudar com que nós continuemos a produzir esse tipo de conteúdo para a pessoa assistir a hora que for mais conveniente para ela. E aqui no rádio a gente está. O nosso compromisso é todo sábado, das 9 às 10 da manhã. E a gente fica muito feliz em tê-la aqui, uma cidadã tão querida e da querida Monte Aprazível, tão pertinho daqui. Obrigado, viu, Lívia? Obrigada a você, Cláudia. Adorei o papo. Fico aí esperando a gente trocar, fazer outra prosa muito boa como essa. Espero que a gente fale não só também dos desafios, mas também de novidades boas que a gente tenha. Obrigada aí pelo convite. E fica aqui o convite. Então, olha, a gente está terminando 2024 e eu sei que para 2025 deve vir muita novidade aí. Então já fica aqui o convite para a gente voltar nessa prosa aqui falando das novidades em 2025, tá bom? Combinado. Bom final de semana para você. Para você também. Hora da prosa.